A gente então continua a nossa série de mensagens sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus, ele é incomparável. E nós fomos escolhidos para experimentar e receber desse amor. Você já parou para pensar um dia do que a gente está falando? De que o Deus que criou todas as coisas e que é tão grande que se você um dia pudesse saber a exata dimensão, o tamanho exato de toda a criação, de todo o universo não encheria a palma da mão de Deus. Para você ver como Deus é grande. E esse Deus que é ao mesmo tempo grandioso, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ele te escolheu e me escolheu para amar em Cristo Jesus. Para e pensa um pouco nisso. De todas as coisas que existem no universo e que são tão insignificantes quando comparadas à pessoa de Deus, Deus olhou do alto da presença dele e falou assim: eu vou amar esse aqui. Você já parou para pensar o privilégio que é? Então, se a gente vive nesse mundo e não experimenta desse amor, o tempo, não apenas o tempo, mas olha o que a gente está ignorando e desprezando. Deus tem um amor incomparável para nos dar, mas a gente está gastando tempo buscando outras coisas. É loucura isso. Por isso então que esse mês que a gente está, não mês, agora já é um novo mês, né? Mas nessa temporada que a gente está pensando sobre o amor de Deus, eu gostaria muito que todos nós pudéssemos experimentar um pouco desse amor. Porque muitas vezes o amor a gente fala de amor toda hora, porque parece que a gente pensa que sabe, mas não sabe. Então, tem horas que a gente precisa parar e refletir profundamente para poder entender o que é o amor de Deus e como esse amor ele é demonstrado na nossa vida. Porque muitas vezes também a gente ama, mas a gente não compreende. Porque as pessoas demonstram amor de uma maneira ou acham que estão demonstrando amor através de uma coisa, mas a outra pessoa que está recebendo aquilo, ela não entendeu, não pegou. Então é muito importante a gente refletir no amor de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que Deus me ama e pronto, acabou, a gente está recebendo o amor de Deus, mas na realidade não é. Por quê? Porque existem algumas barreiras que nos impedem de experimentar esse amor. Hoje a palavra então que eu gostaria de compartilhar com vocês, Provérbios, sabedoria. Provérbios, capítulo 3, e a gente vai ler alguns versículos aí. Você tem aí versículos 1 e 2 e versículos 11 e 12. Na realidade, seria bom ler a primeira metade desse capítulo, mas por causa de tempo, por causa de tudo, eu só vou ficar nesses 4 versículos aí, tá bom? Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a proclamação e a leitura da palavra? Oremos. Pai amado, que as meditações dos nossos corações, as barreiras que nós temos, ó Deus, em nós e que nos impedem, ó Deus, de experimentar o Teu amor, que as meditações sejam agradáveis a Ti e as barreiras que nós temos sejam totalmente removidas, ó Deus, para que nós possamos experimentar desse amor incomparável que vem a nós através de Cristo Jesus. Pai, abençoa, ó Deus, as palavras que saírem dos meus lábios, ó Deus, para que sejam ungidas através do Consolador, o Santo Espírito de Deus, quebrantando, ó Deus, o nosso orgulho. Pai amado, e que essas palavras sejam agradáveis somente a Ti, nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso Redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2, olha que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus para o povo de Deus. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém. Amém. Ontem eu tive um tempo com os meus filhos, quer dizer, com os meus filhos, né? Mas teve um momento assim que eu tive com um dos meus filhos e a gente estava andando um pouco junto assim, porque a gente tinha que passar um tempo até dar a hora de buscar alguém. E aí estava eu e meu filho assim, a gente foi num lugar assim, e aí me deu um clique na mente assim, não sei se já deu isso para você, de repente assim, você percebeu uma coisa assim. Aí eu percebi assim que eu nunca tive, isso não é uma crítica, é só algo que eu notei, que eu percebi. Eu nunca tive um momento assim com o meu pai ou os meus pais onde a gente saiu para ver alguma coisa junto porque a gente tinha algo em comum. A cultura, a geração e muitas outras coisas era tão distante entre eu e meu pai que a gente não compartilhou muita coisa. Então eu nunca tive algo como sair junto com meu pai para ver coisa de videogame, porque a gente gosta de videogame. A gente nunca teve isso. A gente nunca conversou sobre algo em comum. Porque a cultura e a maneira como meu pai pensava, as coisas que meu pai gostava e as coisas que eu pensava e gostava são muito diferentes. Então não houve na minha vida esse momento onde eu compartilhava, ou cheguei a compartilhar as coisas em comum, as coisas que eu gostava e gosto ainda. Mas eu tenho a oportunidade de experimentar isso com meu filho. E nesse momento junto, que a gente compartilha, de passar tempo junto assim, tem algo interessante que a gente compartilha. Pais compartilham com seus filhos, mães compartilham com seus filhos. A gente compartilha geralmente com quem a gente ama, que é conselho, direção. Se você ama alguém, é um impulso natural que a gente tem de compartilhar sabedoria, de compartilhar direção, de compartilhar um pouquinho de opinião, porque você quer bem aquela pessoa. Então, primeiramente para você que é mais jovem, para você que é criança, quando seu pai, sua mãe ou alguém mais velho vem e fala alguma coisa para você, ainda que é alguma coisa que você não gosta, você tem que saber que é para o seu bem. Porque toda aquela pessoa, todas as pessoas, a maioria das pessoas, quando elas compartilham algo com você, ainda que seja uma coisa que você não gosta, porque a pessoa te quer bem. É um reflexo do amor. Você compartilhar uma direção, um conselho, porque é uma face do amor. A gente vê isso aqui nos Provérbios de Salomão. Você lembra que Salomão era um rei e considerado uma das pessoas mais sábias do mundo. E Salomão, ele colocou toda aquela sabedoria que Deus espalhava, que Deus colocava na vida dele, que Deus dava para ele, ele colocou como escrito, ele preservou escrevendo. Então você tem os Provérbios de Salomão, que foram escritos quando Salomão era jovem, e aí você tem o livro de Eclesiastes, que é um outro livro de sabedoria, quando Salomão escreveu, ele era mais velho, estava quase lá no finalzinho do seu reinado. Então você tem duas fases na vida de Salomão. E aqui, no livro de Provérbios, ele compartilha sabedoria, e é interessante aqui que ele sempre vai usar essa palavra, filho meu. Porque na mente dele, assim, ele está compartilhando essa sabedoria com alguém que ele quer muito bem, alguém próximo, seu filho, alguém a quem ele ama. E aqui, nesse livro de Provérbios,
como ele ama seu filho, e você dá conselho, você compartilhar sabedoria e experiência é uma face do amor, então ele está aqui compartilhando sabedoria com seu filho. É interessante que a palavra de Deus fala que Deus nos ama. E a gente vê então que porque Deus nos ama, Ele dá conselhos para o seu povo, Ele direciona o seu povo, Ele mostra para o seu povo o caminho que ele deve andar. Deus ama. E Ele não falou assim, porque eu te amo, eu vou dar toda a liberdade para você fazer o que você quiser. Não. Se você ama, você está presente. E uma das formas de você estar presente, de você cuidar da pessoa que você ama, é você direcionar, você aconselhar. Você fala, olha, faz isso, olha, não faça isso. Por isso você deve prestar muita atenção nessa face do amor. Por quê? O próprio Jesus, na palavra, ele é chamado de conselheiro. Lá em Isaías, quando a palavra de Deus falava que no futuro o Messias iria vir, e falar dos nomes, dos títulos messiânicos de Jesus, ele fala príncipe da paz e fala conselheiro. Porque é uma das faces do amor de Deus, dar conselhos para nós, dar mandamentos para nós, direcionar a nossa vida, cuidar de nós. Não é por acidente que Jesus, ele disse para os discípulos, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, porque o Pai vai enviar e deixar com vocês um outro conselheiro, o próprio Espírito Santo. Porque Deus nos ama e Ele dá conselhos para nós. Não é à toa que 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 fala que o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, toda a Escritura foi inspirada por Deus, e o propósito da Escritura qual é? É útil para o ensino, repreensão, educação, correção. Por quê? É o conselho de Deus, é o cuidado de Deus, é a sabedoria de Deus na nossa vida, porque Ele nos ama. Isso faz parte. Alguém chegar e direcionar a sua vida, te dar conselhos, falar o caminho que você deve seguir, o caminho que você não deve ir, isso é uma parte do amor, é uma face do amor. Provérbios mostra isso claramente, porque fala o seguinte aqui, versículos 1, olha aqui. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. A sabedoria, ela é tão importante que é algo que você deve guardar. E não é algo assim que você recebe apenas como uma recomendação, mas é algo que você deve guardar como se fosse um tesouro precioso. Aonde? Dentro do seu coração. Você tem que saber que a Bíblia, ela é um livro que tem vários livros dentro. É uma coleção de 66 livros. A Bíblia é um volume de 66 livros. E como tem 66 livros, tem vários gêneros literários. Você tem história, narrativa, você tem lei e você tem poesia. Provérbios, Salmos, Eclesiastes, eles foram escritos todos no estilo de poesia. E tem uma coisa na poesia hebraica que a gente chama de paralelismo. Paralelismo são duas linhas que vão juntas assim, uma do lado da outra. Paralelismo são duas ideias que vão uma do lado da outra para enfatizar um ponto importante. E aqui, no livro de Provérbios, você tem paralelismo porque é poesia hebraica. E aqui, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está querendo enfatizar uma coisa muito importante. O quê? Não te esqueças. Teu coração guarde. Por quê? Porque o conselho, a sabedoria, o ensino, os mandamentos são importantes. Então não é algo que você pode desprezar. Não é algo que você recebe como se fosse algo superficial, uma recomendação. Assim, aquilo que vem da palavra de Deus eu vou pegar como recomendação e se eu faço o que eu quiser. Não.
É algo tão importante, tão valioso, que você deve sempre se lembrar, não te esqueças, e você deve guardar. Carrega sempre com você. E carregar onde? Porque a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ela é tão importante para mim e para você, porque lembra, é algo que me aponta para o amor de Deus, que eu devo guardar num lugar que é intocável, o coração. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem da palavra de Deus, o conselho de Deus é tão importante para mim e para você, que nós devemos guardar e jamais se esquecer e colocar esse conselho de Deus no profundo do nosso íntimo. Não é algo que você pega como recomendação para a sua vida, não é algo que você escolhe, não. É algo precioso, que vale a pena a gente guardar no profundo do nosso íntimo. E jamais se esquecer. O benefício de você fazer isso é porque existe uma promessa quando você faz isso. Olha o que a promessa de Deus fala no versículo 2. Porque esses ensinos, esses mandamentos aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. O próprio Deus promete na sua palavra que aquele que guarda a palavra de Deus no seu íntimo, no seu coração, ele tem uma bênção, ele tem uma promessa. E qual é essa promessa? Promessa de vida. Deus não promete apenas bênçãos materiais, mas Deus promete algo que é o mais valioso que alguém pode querer ter nessa vida. Vida. E essa vida não é apenas a vida física, não é apenas a vida de muitos anos de vida, mas é verdadeiramente vida, qualidade de vida. Quantas pessoas, elas vivem até 95 anos, 97 anos, mas hoje elas não têm vida? Quantas são as pessoas que hoje vivem, mas no íntimo elas estão mortas por dentro? E é dessa vida que nós estamos falando. Para aquele que guarda a sabedoria, para aquele que guarda a palavra de Deus, e por isso experimenta do amor de Deus, essa pessoa, ela tem vida verdadeira. Porque experimenta do amor de Deus e recebe do cuidado de Deus através dos conselhos da sabedoria que vem do próprio Senhor. Aquele que recebe amor de Deus não tem como não ter vida. Não tem como não ter vida. E a palavra de Deus promete: você recebe vida quando você guarda no seu íntimo a palavra, a sabedoria, o direcionamento que vem do Senhor. Mas tem muita gente que se engana. As pessoas acham que a palavra que vem de Deus tem que ser sempre aquela palavra boa, sempre aquela palavra que me satisfaz, sempre aquela palavra que afirma e confirma aquilo que eu quero. E não é assim. E não é assim. Não é bom a gente ter um pai, uma mãe ou alguém que cuida da gente e faz tudo que a gente quer. Mas o que a gente sabe? Que vô e vó, o que eles fazem quando vê neto e neta? Estraga. Por quê? Por quê? Porque faz... Porque... Então, a gente reconhece que não pode ser assim. A gente não pode ter tudo o que quer. A gente não pode só fazer aquilo que quer. Então, quando a gente fala de amor de Deus, o amor de Deus, o conselho de Deus, ele não envolve apenas afirmar e reafirmar as coisas que nós queremos e buscamos, mas envolve algo importante: direção, disciplina. Olha o que a palavra de Deus fala nos versículos 11 e 12 do capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. A palavra de Deus mostra claramente que nesse direcionamento que Deus dá para a sua vida e para a minha vida, existe também disciplina. Existe também aquela parte onde Deus fala: não é por aqui. Onde Deus vai falar:
Você está olhando para cá, mas não é isso que eu quero para a sua vida. Disciplina. Existem momentos onde Deus vai nos colocar em provações para o nosso crescimento, onde Deus vai permitir que certas coisas aconteçam na nossa vida e a gente não vai entender o porquê, a gente não vai saber explicar, a gente não vai poder nem apontar uma causa, mas o que a gente vai poder confessar e declarar através da fé de que vem do Senhor e é para o nosso bem e é para o nosso crescimento. A disciplina do Senhor. Existem momentos onde Deus vai nos repreender, onde, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa cabeça dura, Deus vai deixar a gente colher as consequências da nossa dureza de coração, da nossa rejeição às coisas de Deus, e vai deixar a gente colher os frutos e resultados dos nossos atos. E aí a gente vai aprender. Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então o cuidado de Deus é revelado na nossa vida, na sua vida e na minha vida, através dessa direção que Deus dá, através da sua palavra, do direcionamento, do encaminhamento que Deus dá, através da vontade dele. E isso faz parte da nossa vida. Se você quer experimentar o amor de Deus, se você quer vida verdadeira, se você quer mais de Deus na sua vida, você não pode desprezar a palavra, você não pode desprezar o conselho de Deus, você não pode desprezar a maneira como Deus está dirigindo a sua vida. Tem gente que passa por provação, e até agora não entende o que Deus quer para a vida dele. E aí depois chega, porque minha vida é assim? Você já parou para pensar o que Deus está querendo? Você já buscou o conselho de Deus? Porque tem gente que passa por situações na vida, é uma repetição, e não entende. Porque a luta é constante. Com certeza, Deus está mostrando alguma coisa e é necessário buscar a Deus nesses momentos. Existem momentos na nossa vida onde a gente olha, a gente questiona, por que será que o meu coração está longe de Deus? Você já se perguntou, assim, na sua vida, por que você não sente a presença de Deus? Por que você não sente o amor de Deus? Por que será? Porque às vezes quando a gente vê uma pessoa falando lá na frente das coisas de Deus, ou certas pessoas compartilhando as coisas de Deus, parece que algumas vezes elas estão falando de coisas que é de outro mundo, de outra realidade. Será que é porque Deus, de alguma maneira, Ele está segurando o amor dele? Eu vou mostrar o amor para todo mundo nessa sala, mas para você eu não vou mostrar. Será que é isso que Deus está fazendo? Ou será que existe uma barreira que está me impedindo de experimentar o amor de Deus? A palavra de Deus fala no Salmo 138 uma coisa muito interessante. Lá no versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus fala. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui nesse salmo? Que os humildes, eles experimentam da presença de Deus. Mas porque Deus, Ele está acima de todas as coisas, aqueles que são soberbos, Deus vê de longe. Que a causa de nós não experimentarmos o amor de Deus, a causa de nós não entendermos o direcionamento de Deus para a nossa vida, não é porque o amor de Deus falhou, mas é porque existe uma barreira nos nossos corações, e essa barreira se chama arrogância. Arrogância. A arrogância é aquilo que nos mantém de longe de Deus. Sabe por quê? A arrogância, ela é uma faceta do orgulho. A arrogância,
ela é uma ênfase no seu próprio eu, de tal maneira que você tem desprezo pelos outros, você coloca o seu eu como a coisa mais importante a ser preservada. Muitas vezes você demonstra isso com ar de superioridade e conscientemente ou inconscientemente o seu eu, você se torna a sua própria autoridade na sua vida. E é por causa dessa arrogância que o Senhor diz na sua palavra: os soberbos eu os vejo de longe. Porque Deus não tem como se aproximar de alguém que é arrogante. Porque há uma barreira no seu coração. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus fala. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olha aqui. Olha o que Deus fala. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Se existe uma coisa que Deus detesta, é o que ele vai começar a falar aqui, no versículo 17. E olha o que ele fala. A primeira coisa que ele fala: olhos altivos, soberba, arrogância. Aquela tendência de você desprezar e ignorar as outras pessoas ao seu redor. Aquele senso de você preservar o seu eu e colocar o seu eu acima de tudo e de todas as coisas e tornar o seu eu o centro de todas as coisas e a sua própria autoridade, a autoridade da sua vida e sobre a vida de outras pessoas. É por isso que a soberba, a arrogância nos impede de experimentar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer com o nosso coração. O nosso coração, quando ele se torna arrogante, ele já está cego. Ele não vê mais nada. É por isso que então ele não vai enxergar as outras pessoas, nem as consequências que ele causa para as outras pessoas, nem como essa pessoa machuca as outras pessoas, porque é uma pessoa arrogante, é cega, totalmente cega. E nem consegue perceber que aquilo desagrada a Deus. A arrogância nos leva a isso. Porque é uma barreira do nosso coração. É um pecado que deve ser arrancado das nossas vidas se nós queremos experimentar do cuidado e do amor de Deus. A arrogância, ela vai se manifestar de 2 maneiras. E muitas vezes a gente se engana. Porque a arrogância, ela vai se refletir dessa maneira. O meu eu está acima de tudo e de todas as coisas. Então eu tenho que preservar esse eu, porque vem de uma extrema insegurança. O arrogante é uma pessoa insegura. E ela faz o quê? Faz de tudo para preservar esse eu. Como? Sendo violento. Colocando a sua opinião sobre por quê? A inseguridade faz isso. Eu não posso ser vulnerável. Eu não posso me rebaixar e falar assim: não, eu estou errado e o outro está certo. É impossível. E para o arrogante isso é um cenário totalmente impossível. Porque deve preservar esse eu. E aí então, essa pessoa arrogante, ela não vai aceitar opiniões, conselhos, direções que vêm de outras pessoas, ainda que sejam baseados na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes, quando você vê uma pessoa que age dessa maneira e tem um coração doente por causa disso, é uma pessoa altamente conflituosa. Sempre o conflito vai acompanhar essa pessoa, porque ela sempre vai estar enfatizando e defendendo esse eu, custe o que custar, ainda que tenha que magoar os outros, brigar com os outros. Por quê? Porque eu tenho que preservar o meu eu. Estou errado, não quero saber, vou persistir até o fim, por isso que a luta continua, porque não consegue perceber o erro, porque não consegue ser vulnerável e aceitar que eu estou no caminho errado. Não, eu vou, vai usar muitas vezes palavras de Deus e fé. Não, é minha fé, é o meu Deus, e está lá, batendo com a cara na parede. Por quê? Arrogância. Muitas vezes vai justificar coisas tão pequenas achando que é Deus.
E é Deus mesmo, mas é na sua misericórdia. Isso não quer dizer que, porque Deus age na sua graça e misericórdia, eu estou deixando de ser arrogante. Não. E aí vai lá e bate cabeça. Não. Você é uma pessoa que escuta as outras pessoas? Você é uma pessoa que busca na palavra de Deus direcionamento e escuta realmente? Você é uma pessoa que se coloca como uma pessoa vulnerável e pensa realmente, será que o que eu estou fazendo é errado? Será que o que eu estou fazendo é de acordo com a vontade de Deus? Porque a pessoa arrogante não consegue fazer isso. Não consegue de jeito nenhum. Agora, a gente se engana se pensar que somente as pessoas que se acham e as pessoas que colocam ponto de vista e morrem pelo ponto de vista, pela opinião até o fim, que essas pessoas, elas são arrogantes. Você pode ser uma pessoa extremamente introvertida e arrogante. Então, se você acha que porque você é quieto, você é tímido, você não é arrogante, você é arrogante. Sabe por quê? Porque a arrogância, ela se manifesta de uma outra maneira dependendo da nossa personalidade. Algumas pessoas, elas são mais extrovertidas e a insegurança, ela passa de uma maneira mais falando, ou mentindo, ou para mascarar a insegurança. Mas existem pessoas que elas são extremamente tímidas, mas isso não quer dizer que não são orgulhosas nem arrogantes. Mas sabe o que elas fazem? Elas continuam preservando o seu eu acima de todas as coisas, continuam colocando o seu eu como centro de todas as coisas, ignorando se é a vontade de Deus ou não. E sabe o que elas fazem? Essas pessoas, elas vão se fechar numa bolha. Arrogância. Elas vão deixar de passar, de experimentar coisas que Deus coloca na vida delas por arrogância. Não vou fazer isso. Não quero fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Não vou fazer. Não, mas será que Deus não te trouxe aqui, nesse ponto, na sua vida, para que você possa experimentar uma coisa diferente, para que você possa experimentar outras coisas nessa vida que Deus tem reservado para você? Não quero. Não quero. Não, mas é bom para você. Deus está te mostrando. Não quero. Não vou. Não fala nada, não briga com ninguém, mas está fechada na cegueira do seu orgulho. Arrogância. Arrogância, ela é muito perigosa. Sabe por quê? Porque vai te mascarar uma coisa que não é. Você vai achar que está bem com Deus, você vai achar que está no centro da vontade de Deus, por causa das migalhas que Deus coloca na sua vida, através da sua misericórdia, e você vai achar que você está bem com Deus. Você vai achar que está bem com Deus, que Deus é bom, mas dentro, no fundo, falta você experimentar o amor de Deus. O quão abundante é o amor de Deus. É por isso que no fundo, na sua alma, você vai ter sempre sede de vida. Porque você falta experimentar da abundância do amor de Deus. Falta experimentar o cuidado de Deus, desse caminhar com Deus, de experimentar Deus falando com você, Deus mostrando o caminho, Deus moldando o seu coração. Porque o orgulho não deixa. Essa insegurança não deixa. Esse medo de ser vulnerável não deixa. Essa falsa armadura que você construiu ao redor do seu coração não deixa você experimentar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o teu coração está longe do coração de Jesus. É por isso que você não experimenta o amor de Deus. A gente só experimenta o amor de Deus quando o coração de Jesus está em nós. E a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que o coração de Jesus era um coração que era esvaziado do seu eu. Que Jesus, para nos dar vida, ele veio ao mundo e não considerou o ser Deus algo de ser
colocado na frente e ser colocado na frente de tudo e de todos, não. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, para ser o Cordeiro de Deus, o Messias, ele se esvaziou. Ele se esvaziou da toda a autoridade que ele tinha direito, de toda a glória que ele tinha direito, e ele assumiu a posição de servo. Deus se tornou vulnerável em Cristo Jesus. Vulnerabilidade. Meu irmão, se hoje você quer experimentar do amor de Deus, olhe para Cristo e olhe o que Ele fez por você, para que eu e você tivéssemos vida. Jesus, naquela cruz, Ele se tornou vulnerável, Ele se esvaziou do seu eu, do seu orgulho, da soberba, da arrogância. E se hoje você olha para você e fala assim, eu quero, eu preciso, então se arrependa do seu pecado. Se esvazie do seu, joga fora, confessa diante de Deus, Pai, hoje eu quero jogar fora o meu eu. Eu reconheço que eu tenho sido altamente arrogante. Eu tenho protegido o meu eu a todo custo, e isso tem trazido só bagunça para a minha vida. Confesso isso diante do Senhor, não sei como vai fazer, mas eu quero que na cruz de Cristo essa arrogância seja levada embora agora. Eu quero ser liberto da minha arrogância, porque eu quero experimentar do seu amor. Venha para Jesus, porque a sua arrogância não tem outro jeito a não ser você colocar isso aos pés da cruz. Você não consegue se autolibertar do seu orgulho. Você e eu, nós precisamos de Jesus. Amados, Deus tem um amor tão bom. Deus tem um amor tão maravilhoso que se você pudesse entender, você jamais vai largar. Não tem como você largar. É impossível você largar. Nem se alguém colocar você diante da morte, você consegue largar desse amor. Porque é um amor bom. Um amor que cura. Um amor que liberta, um amor que transforma. Que até mesmo quando você vê a morte, está tudo bem. Porque o amor de Deus é tudo. Não deixe a arrogância roubar aquilo que Deus tem de melhor reservado para você. Para de sofrer por causa da sua arrogância. Vem para Cristo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Joga fora essas defesas que você tem, que você criou, para se mostrar de um jeito que você achou que você é, da sua cabeça. Deus tem algo muito melhor para você. Deixa Deus te moldar. Deixa Jesus fazer a obra na sua vida, através da palavra dele. E assim, você vai experimentar quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. E quão bom é o amor de Deus para nós. Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer pelo teu amor e por esse cuidado que o Senhor revela na nossa vida. Quebranta o nosso coração.